Jesus, mais forte, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu já quero agradecer, por essa noite maravilhosa, pela oportunidade que o Senhor está me concedendo, de subir a este altar, tremendo, porque eu fui a primeira misericórdia, aleluia, só Deus na minha vida. Ô general de guerra, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu me encontro muito feliz de estar aqui nessa noite, assim podendo dividir, irmãos, com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com esta campanha abençoada. Eu creio, irmãos, que grandes coisas o Senhor vai fazer. A igreja crê nisso? Porque, irmãos, é para quem crê. Isso aqui é para quem crê, ó. Eu, por esta causa, me ponho de joelho. A gente põe de joelho para tanta coisa, Mas, entrar na presença, irmão, isso aqui é para quem é espiritual, vamos se dizer assim. Porque as coisas, aleluia, do Espírito, só entende quem é espiritual. Aleluia. Se tu quer viver coisas espirituais, sai do terreno e se posiciona e entre na vontade de Deus, que tu verás o que o Senhor vai fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero ficar no tema, colocado, proposto aqui, que está em Efésios, aleluia, capítulo 3. Eu peço que quem está com a sua Bíblia, abra suas Bíblias em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Como a pastora falou, irmãos, há uma atmosfera espiritual aqui, desde o momento em que eu entrei, que havia aqui a hora da intercessão, Nossa, como Deus usou aqui o pastor Josué, louvado seja Deus. E o céu, irmãos, está baixinho, o céu está baixinho, louvado seja Deus. Quem já ouviu falar, aí no mundo, que diz que os cristãos são considerados como loucos, não é? O pessoal fala assim, que povo doido, povo maluco, aleluia, mas é assim mesmo. O povo de Deus faz umas coisas assim, aleluia, que só quem é espiritual entende. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já agradeço, ao Senhor por ouvir o testemunho da nossa irmã ali, que estava em casa, Já pensou se a gente não fosse louco de gritar, de falar, não, de bater pé? Como que a irmã ia ouvir o barulho de glória que ia te alcançar? Aleluia. Então a gente tem que ser louco mesmo, é bater palma mesmo, é gritar mesmo, é correr pela igreja, irmão, tudo com discernimento espiritual, É assim, coisa linda. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus está alcançando vidas. E Ele falou aqui, louvado seja Deus, que nós iríamos vir para cá para alcançar quem está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o intuito, porque quem já está aqui, já conhece, já está vindo, sabe como é que é. Mas aquele que está lá fora precisa ser alcançado. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que abriu a sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz assim, a epígrafe vai falar assim: Paulo ora novamente, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o quê? Com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Pode se assentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não sabe, nós estamos aqui toda segunda-feira intercedendo. Tem um grupo, irmãos, aqui, intercessores, que são top, que são abençoados. Irmãos, da onde que eu vim,
Eu já tinha esse costume mesmo de estar em oração, estar me envolvendo com as coisas de Deus, ali, né, em consagração, era visita eu ia, era oração na igreja eu também ia, e tinha dias, irmãos, que eu chegava na porta da igreja, só tinha eu e mais um, mas eu não ficava triste não, porque eu sabia que aquele que me chamou era fiel. E muitas das vezes era um grupo grande de 12 pessoas e se reduzia a 1 ou 2 ou 3. Mas como a Bíblia vai dizer que aonde tiver 1 ou 2 ele se está ali presente, então a gente, né, sabe que o Senhor é que nos garante. Mas irmãos, tem sido aqui segunda-feira, irmãos, maravilhosas. Irmãos, Deus fala, Deus responde aqui. Irmãos, é uma coisa assim tremenda. Eu estou falando daquilo que está acontecendo mesmo, e eu fico feliz, eu fico maravilhada, e quando eu vou orar eu falo: Senhor, muito obrigado por ter me colocado nesse lugar, porque como é bom você viver, irmãos, uma vida de busca constante, porque a palavra vai dizer que a gente não sabe o momento que o mal virá, não sabemos, nós não sabemos o dia que o mal vai chegar. Quem dera soubéssemos, né, pastor? Porque rapidamente nós entraríamos no concerto, nós fecharíamos todas as portas, né, guardássemos toda a nossa casa, a nossa família, porque a gente sabia que o ladrão já estava chegando, né, que a palavra vai dizer sobre o ladrão da nossa alma, o ladrão que vem, né, roubar a nossa alegria, a nossa paz, né, o convívio com a nossa família. Quem dera soubéssemos que hora ele chegaria e bateria na nossa porta e nos pegaria desprevenido e não entraria como salteador e não roubaria nada daquilo que o Senhor já nos deu. Mas nós não sabemos, por isso o motivo de nós buscarmos a face do nosso Deus, enquanto nós podemos achar, porque haverá dias que ficará só o templo, porque o Senhor diz que Ele não habita em templo feito por mãos, que é isso aqui, ó, a igreja, né, as paredes levantadas, mas Ele vai dizer que Ele habita num corpo, né, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, no templo, aleluia, que somos nós, louvado seja o nome do Senhor. E aqui aí nós estávamos orando, né, eu estava clamando, nós estávamos de joelhos, como Paulo: por esta causa me ponho de joelho. Quando nós chegamos na segunda-feira aqui, né, no decorrer da semana, liga pastor, ó, eu preciso que vocês orem nisso. Liga alguém e fala: eu preciso disso. Ó, o filho da Keilane precisa de oração. Olha, não sei. E assim a gente se põe de joelhos, em oração intercessória, pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde. Por isso o Senhor, aleluia, levanta intercessores. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai entender que quando Paulo ele diz que ele se põe de joelho, Vitor, é por uma causa. Havia uma necessidade, por isso ele se pôs de joelho. Porque a gente vai entender que Paulo era um homem espiritual. O homem, né, Paulo tinha uma intimidade com o Senhor. Paulo tinha, aleluia, uma vida em Deus. Aleluia, ele tinha prazer em pregar a palavra. Aleluia, a gente lê o livro de Atos, a palavra vai dizer que Paulo foi um perseguidor de cristão. Paulo era um homem terrível. Paulo era um homem terrível. Ele conhecia as escrituras. A palavra vai dizer que Paulo tinha 2 nacionalidades. Ele era judeu, mas ele também era romano. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele conhecia o Deus de seus pais. Ele não estava fazendo nada daquilo sem ter discernimento daquilo que ele aprendeu. Então ele sabia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os cristãos, aleluia, serviam um Deus vivo, um Deus poderoso, e os cristãos passavam e pregavam a palavra do Senhor, eles evangelizavam, porque essa foi a ordem que Jesus deixou antes dele subir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Paulo teve um momento em que ele perseguia, mas a gente vai entender, aleluia, que ele estava
estava, eu creio assim, debaixo de um domínio, né, irmãos? Porque, aleluia, quando a pessoa, aleluia, está afastado de Deus, não conhece Deus, não sabe quem Ele é, muitas das vezes a gente comete alguns delírios mesmo, né? Comete algumas situações, porque nós não temos o discernimento, nós não temos o entendimento de quem é o nosso Senhor. Mas quando a palavra vai dizer que Paulo de Tarso estava indo no caminho para Damasco, a palavra vai dizer que logo veio uma grande luz, aleluia, ele caiu do cavalo, ele se prostrou, e aquela luz, né, bem forte, o cegou, e ele ouviu uma palavra, uma voz, claramente que dizia: Saulo, Saulo. A Bíblia vai dizer que logo que Saulo, aleluia, ao cair, ele logo identificou que era a voz do Senhor. Então eu entendo que Saulo conhecia a voz do Deus que era dos seus pais. Saulo não estava ali, aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que Deus, irmãos, quando chama, Ele já tem tudo, né, organizado, porque Deus, Ele é organizado, as coisas de Deus têm organização, as coisas espirituais não é bagunçada, tudo tem organização, né? Eu creio que, aleluia, da mesma forma que o Senhor nos escolheu, porque, né, a gente vai entender que desde o início de tudo, aleluia, Deus já escolheu, nós somos predestinados a servir o Senhor, aleluia, nós temos um chamado, e eu creio que Paulo já tinha sido escolhido por Deus, mas houve um propósito, era necessário Saulo passar por tudo aquilo, perseguir, né, açoitar, fazer, acontecer. A Bíblia vai dizer que ele presenciou muitas mortes de cristãos. A Bíblia vai dizer que muitos cristãos morreram porque ele deu ordem, porque ele estava lá, ele viu, ele presenciou e não fez nada, mesmo sabendo de tudo aquilo, aleluia, que ele tinha um entendimento. Mas no momento em que ele teve um encontro com Cristo, a vida de Saulo foi transformada. A vida de Saulo teve uma transformação, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ah, Deus, aleluia. Seremos perseguidos mesmo, irmãos. Aí ele foi, aleluia, no momento em que ele reconheceu a voz do Senhor, Deus o chamou, passou toda a diretriz. Sabe o que eu achei interessante? Aleluia, que foi tudo tão rápido. Tem pessoas que Deus chama, Deus convoca, Deus faz, mas a pessoa leva um tempo, pastor Josué, para entrar no querer de Deus, né? Para entrar no querer de Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer. Mas eu lendo as escrituras, assim que Saulo se levantou, ele entendeu. Aí Deus vai usar Ananias em revelação para ir até Saulo, e ali impor as mãos sobre ele, para poder ele recuperar as vistas. E muitas das vezes, eu vou aplicar nesse pedaço aqui dessa parte, que muitas das vezes nós estamos assim, cegos. Ouvimos, mas não vemos. Saulo ouviu, mas ele ainda estava cego. Depois ele recuperou a vista e ele começou a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Havia um propósito, havia um propósito. E muitas das vezes você não entende por que você passa por tantas coisas. Havia um propósito. Havia um propósito. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Havia um propósito. Há um propósito debaixo dos céus pela tua vida. Você não caiu aqui na Zoe de paraquedas. Quem acredita? Eu não acredito. Eu não caí de paraquedas. Eu vim porque o Senhor me direcionou a este lugar. Porque Ele tem um propósito na minha vida neste lugar. Aleluia. E eu estou entendendo tudo isso que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Paulo entendeu o propósito. Irmãos, eu estou entendendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo foi fazer a missão.
E todos, eu creio que quando olhou Paulo, deve ter ficado com medo, né? Ih, Jeová, e veio um homem aí. Mas ele estava transformado. Não era mais Saulo, mas era Paulo, né? Aleluia. E assim, a gente vai entender, eu lendo, como que Paulo, irmãos, como que Paulo, o amor de Deus, que preenchia a vida desse homem. Um homem que dizia que ele não era mais escravo de nada do homem, mas era escravo de Cristo. Que se ele morresse, para ele era lucro. Mas se ele vivesse, também estaria bom. Tudo por amor à obra. Porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Ele entendeu. Aleluia. E quando nós estávamos aqui em oração intercessória pela igreja, né, irmãos, pela vida dos irmãos, pelas causas da igreja, pelas demandas da casa do Senhor, e eu dobrei os meus joelhos aqui nesse altar, rasguei o meu coração, e quando eu dobrei os meus joelhos, Deus falou assim ao meu coração: por esta causa, você está se colocando de joelho. Causas que vai ter necessidade de se pôr de joelho. Porque muitas das vezes a gente falamos com Deus andando, a gente fala com Deus, né? Às vezes deitado, a gente fala com Deus no chuveiro, a gente fala com Deus em pensamento, a gente fala com Deus quando canta um louvor, lavando louça. E muitas das vezes o Senhor requer humilhação diante dEle. Se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. Se prostrar diante daquele que pode te dar vitória. E eu estava ali perguntando para Deus: Senhor, eu vou pregar, e Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Aí sabe o que Deus me deu ali, irmãos? Orar sobre direcionamento. Pessoas aqui que estão totalmente sem direção. Pessoas aqui, ó filha, que estão andando, ó, totalmente sem direção. E precisa se pôr de joelho, pastor Josué, perante a mim. E eu vou trazer a direção. Porque Ele é a direção da tua vida. Irmãos, não tem outro caminho senão o Senhor. Não tem. Você vai procurar em qualquer lugar e você não vai achar. Você vai procurar em outro lugar e você não vai achar direção. Porque direção só quem tem é Ele. Uma direção certa, correta. Uma oração que vai te levar, aleluia, à tua vitória. A direção que vai te levar ao caminho daquilo que o Senhor traçou para a tua vida. Aqui Paulo, quando ele diz, se nós formos um pouco mais para trás, Paulo vai orar pelos crentes, e ele vai falar, né, ele vai dizer, quando ele fala nas suas orações, quando ele manda as cartas, né, primeiro ele agradece, e ele fala ali que ele ia interceder, porque ele via que o povo estava fazendo a vontade de Deus, que estava seguindo as coisas, porque Paulo vinha, irmãos, mandando as cartas, para que o povo continuasse, permanecesse firme, porque Paulo tinha experiência daquilo que ele estava falando. Paulo tinha experiência daquilo que ele estava falando. Ele não falava somente por falar. Não, quando ele falava sobre o amor de Deus, para que nós viéssemos guardar o coração, para que o povo guardasse o coração, para que o povo não se contaminasse, para que o povo permanecesse firme, para que o povo guardasse a palavra no coração. Irmão, Paulo sabia daquilo que ele estava falando. Ele estava dizendo: olha, cuidado com aqueles que vão se apresentar diante de ti, para desvirtuar a palavra que está sendo pregada para aqueles que crêem no Senhor. Ele estava dizendo: olha, guarda o teu coração, virão dias que muitos se apresentarão, falarão em meu nome, oh, aleluia, glória a Deus, farão coisas, usarão o nome do Senhor. Mas irmãos, está acontecendo hoje. Pessoas que dizem que o Senhor está falando, que o Senhor está fazendo. Engano, irmãos.
Aleluia. E é isso que Paulo estava exortando, aleluia, para a igreja, para o povo de Efésios. Aleluia, ele queria que o povo entendesse, aleluia, que era necessário guardar o coração, permanecer firme, vigiar, orar incessantemente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, orar um pelos outros, orar sem cessar, buscar a face do Senhor, aleluia, permanecer firme na presença dEle. Era isso que o Paulo estava falando. E quando ele chega nesse momento aqui, o próprio Paulo se põe de joelho, e ele diz: por esta causa, a causa do povo. Paulo se conduía pela causa do povo, as causas, as necessidades dos lugares em que ele passava. Ele se conduía, ele colocava o coração, assim, pastora, como a senhora muitas das vezes coloca. Quantas das vezes a senhora ora pedindo direção, para que o povo seja direcionado, para que o povo não erre, para que o povo permaneça firme, porque a senhora tem experiência, a senhora passa aquilo que a senhora vive, a senhora não fala nem de A nem de B, mas a senhora fala do seu próprio testemunho. Irmãos, é isso que Paulo está falando aqui, e é isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Cuidado, vigiem, guarda o coração, guarda a mente. Pessoas sem direção, indo para um lado e para o outro, entre lugares, sai de lugares. Eu vou para cá, eu vou para lá, faz isso, faz aquilo, mas não se prostra diante do Senhor para buscar direcionamento. Ficam perdidos, vagueando, andando para um lado e para o outro. Aleluia. Recanta labachurianda ramanassi recaia subianda remanto e deleva súbia. Deus me traz a passagem de Jó, irmãos. Ai, de repla subcanta rabexere maia. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus perguntou: de onde tu vens? E Satanás respondeu: eu vim de rodear a terra. Eu entendo, irmãos, que Satanás não está brincando de ser Satanás, não está. Irmãos, não está. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. E se você não ficar na presença do Senhor, ele vai te alcançar. Deus dá testemunho de Jó e diz: Jó é temente, Jó me serve, desvia do mal. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, mas que não tocasse na sua vida. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, é muito sério. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra. Irmãos, é muito sério. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos nos humilhar diante da potente e forte mão do Senhor. Porque haverá dias, irmãos, que os irmãos vão entrar. A pastora Alessandra não vai estar mais aqui. Os irmãos vão entrar, os intercessores não vão estar mais aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ai, mistério de Deus, Santo de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Oh, remanto e deleva sub cantarebe aramachai. Tu estás neste lugar, Senhor, tu estás neste lugar. Senhor, como tu tens falado à tua igreja, meu Senhor, como tu tens trago a revelação para este lugar, Senhor. Deus, como tu tens usado os teus vasos neste lugar, Senhor, os teus profetas, meu Pai.
Como o Senhor tem trago, meu Pai querido, aleluia, a tua profecia sobre este lugar, Ekalamachuricanta, Labachai. Como o Senhor tem feito obras tremendas neste lugar, Senhor. Irmãos, não merecemos esse amor. Aleluia. Paulo estava orando para que aquele povo fosse fortalecido no Espírito. Irmão, buscar revestimento e poder do alto. Irmãos, a gente só vai permanecer, nós só vamos conseguir vencer se estivermos revestidos das armaduras. Nós só vamos vencer as batalhas se nós estivermos nos pés do Senhor. Se estivermos nos pés do Senhor, irmãos. Irmãos, a gente não vence batalha pelo nosso braço. Sabe por quê, irmãos? A nossa guerra é contra as hostes celestiais, irmãos. Irmãos, como que tu pode guerrear com aquilo que tu não vê? Como que tu vai guerrear com aquilo que tu não vê, irmãos? Por isso que nós temos que pedir discernimento a Deus, para Deus nos mostrar o mundo espiritual, porque ele existe, ele é real. O mundo espiritual é real, irmãos. A gente não está contando história não, irmãos, é verdade. É verdade, ele existe. Ele existe. E Satanás, ele é terrível. Ele é terrível. Ele é terrível. Precisamos buscar. Precisamos nos lançar nos pés do Senhor. Precisamos nos lançar diante do Senhor. Precisamos colocar diante dele as nossas fraquezas. Confessarmos os nossos pecados, irmãos. Não sabemos a hora, não sabemos. Deus não revelou nem para o seu filho a hora, nem o dia, nem o momento em que ele virá. Há um mistério ainda. Isso é um mistério ainda. Nem o próprio filho Jesus Cristo soube. Ele não sabe. Quando ele passou pela terra, ele não sabia. Então há um mistério ainda a ser revelado, o dia e a hora. Não sabemos. Nós temos que nos preparar, igreja. Nós temos que nos preparar, nos santificar, buscar. Irmãos, eu estou aprendendo a cada dia, neste lugar, a ter uma vida de oração. Não que eu não orava, mas até para que Deus receba a tua oração, tu tem que saber pedir. Não recebeste, por quê? Porque pediste mal. Falamos tantas coisas, mas não sabemos expressar para Deus qual é a nossa vontade, porque é tanta coisa que a gente quer ao mesmo tempo. É tanta coisa que a gente quer ao mesmo tempo. Tanta coisa. Mas a gente não para um momento para ouvir Deus falar. A gente só fala e não espera Deus responder. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: é hora de você se posicionar. Paulo está dizendo e pedindo ao Senhor em oração o revestimento espiritual para aquelas pessoas que estavam ali. E logo lá na frente ele vai falar sobre as armaduras de Deus. Olha, primeiro ele pede o revestimento espiritual e depois ele fala sobre as armaduras de Deus. Maju, precisa ter. Na força do nosso braço a gente vai sair cansado, sobrecarregado, e vamos querer parar. Mas quando nós temos o revestimento dos céus, irmãos, a gente consegue. O Senhor nos capacita para vencermos. Paulo estava dando testemunho dele mesmo, de tudo aquilo que ele passou. Paulo estava dando testemunho dele mesmo, dizendo que se ele conseguiu, também nós vamos conseguir. E nessa noite nós estamos aqui, nesse primeiro dia de culto. Eu não sei como você se preparou para entrar nessa campanha, eu não sei.
Mas ainda dá tempo de você, no teu momento agora, falar com o Senhor, expressar para Deus a tua necessidade. Lançai diante do altar do Senhor as tuas necessidades. Ele está aqui, Ele já está aqui, Ele já está aqui. Ele já está aqui. Aleluia. Ele se faz presente em nosso meio, porque Ele é Deus. E nós já entramos na sua presença. Aleluia, que nesse momento você possa se despir, né, do velho homem, e se lance aos pés do Senhor. Hoje, nessa noite, o primeiro dia dessa campanha, o Senhor está nos convidando a entrarmos mesmo, irmão, com fé, com fé, com fé. E grandes coisas o Senhor irá fazer. E eu estava em casa, eu peço a autorização da minha pastora, se eu posso fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu peço que a igreja que pode, no seu lugar que você está, eu queria que somente os intercessores, quem está de trabalho, ficassem de pé e levantassem as suas mãos em oração. Eu peço que toda a igreja se prostre diante do Senhor. Você vai fazer a sua oração aí onde você está. Deus mandava que toda a igreja nessa noite se prostrasse diante dos pés do Senhor. Você vai expressar a tua necessidade diante do Senhor. Não se preocupe se você vai chorar, se você vai falar alto, quais são as tuas palavras. Deus não está te pedindo uma oração bonita, Deus está te pedindo que você rasgue o teu coração para Ele nessa noite. Que você abra o teu coração e rasgue ele agora diante dele. Ele já se faz presente aqui. Os anjos do Senhor se acampam neste lugar. Aleluia. Comece a orar agora, igreja, comece a orar. Comece a orar, levante a tua oração, levante o teu clamor. Aleluia, levante o teu clamor nessa noite, levante o teu clamor. Comece a orar nessa noite, comece a orar nessa noite. Comece a expressar para Ele a tua necessidade. Aleluia, os teus medos, as tuas ansiedades, aquilo que para você é impossível, aquilo que você nem mesmo sabe expressar, mas o Espírito Santo, aleluia, aquele que discerne as tuas lágrimas, levará até o altar do Senhor a tua petição nessa noite. Aleluia, não te apresses em fazer a tua oração, não faça correndo, não faça com pressa. Tu tem livre acesso nessa noite, tu tem livre acesso nessa noite, tu tem livre acesso nessa noite. Rasga o teu coração para Ele. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui e te contempla nessa noite. Ele quer te dar direção, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer novo tudo na tua vida, na tua casa, no meio da tua parentela. Aleluia, é o momento de você rasgar, aleluia, o teu coração diante dEle. Clama a Ele agora, clame a Ele agora, chama Ele para perto de ti, chama Ele para perto de ti, chama Ele para perto de ti. Decanda la bashurianda ramanaia, ai levanto e deleva subianda ramanasi. Ai, eu não sei orar, então chora, rasga, grita. Deus quer te ouvir nessa noite, Deus quer te ouvir nessa noite, Deus quer te ouvir nessa noite, Deus quer te ouvir nessa noite. Aleluias. Oh, oh, Espírito de vida, traz vida, traz vida, traz vida, Senhor, traz vida nessa noite, Pai. A área que estiver morta, Deus, traz vida, Senhor, traz vida. Ressuscita o que está morto, ressuscita o que está morto. Começa a ressuscitar, Senhor. Começa
Começa a ressuscitar essa noite. Começa a ressuscitar essa noite. Ah, Senhor, toma as mentes, Senhor. Toma as mentes, Senhor. Toma as mentes, Pai. Ah, Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Pai. Vai quebrando as cadeias. Vai quebrando as cadeias. Põe em liberdade, meu Deus. Põe em liberdade o que está preso. Liberta, meu Deus, liberta. Eu clamo por libertação. Eu clamo por libertação. Eu me ponho de joelho perante a tua presença. Eu clamo, meu Deus querido, por libertação. Libertação da alma. Libertação da alma. Essa alma que geme. Essa alma que geme, que chora. Ai, levanta a basura, canta a baixai. Ai, levanta a basura, canta a baixai. Oh, Deus. Vai quebrando os grilhões, Senhor. Vai quebrando os grilhões, Senhor. Vai quebrando os grilhões, Senhor. Põe a tua igreja em liberdade. Põe a tua igreja em liberdade. Vai saindo agora todo mal. Vai saindo agora todo mal. Oh, opressão saia. Opressão saia. Ah, Deus, eu te dou uma ordem. Eu te dou uma ordem. Bata em retirada. Bata em retirada. Bata em retirada. Liberta, Deus. Liberta da insônia. Liberta, Pai querido, da insônia. Liberta dos remédios. Cura, meu Deus. Ah, decalabachurianda ramanas. Aramanda labachuricanta labachurianda ramanas. Aramanda labachuricanta labachurianda ramanas. Traga cura, traga cura, traga cura. As emoções. Traga cura para as emoções. Traga cura para as emoções. Traga cura para as emoções. Traga cura, traga cura, traga cura. Traga cura, traga cura, traga cura. Traga cura, traga cura. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor. Aleluia. 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 Oh, lebalabachuricanta labachurianda ramanas. Erecanta labachuricanta labanalabachurianda ras. Vai trazendo cura. Oh, Deus. Liberta as emoções, Pai. Liberta as áreas das emoções. Meu Deus. Liberta as emoções. Meu Deus, tira a tristeza. Senhor, tira a angústia. Meu Deus, tira a angústia. Tira, meu Deus. Tira, meu Deus. Tira, meu Deus. Vai tirando, Jesus. Vai tirando, Jesus. Vai acalmando, Jesus. Vai acalmando essa tempestade que se levantou. Meu Deus. Oh, Senhor, traga a resposta. Traga a resposta de oração, Pai. Meu Deus amado, Tu és poderoso. 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 É, Deus, vai agindo, Pai. Vai agindo, Senhor, vai agindo. Vai agindo, Deus, vai entrando. Vai entrando, Jesus. Vai tirando os nós, Senhor. Vai tirando os nós, Senhor. Vai colocando em liberdade. Vai restaurando e os vasos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Isso. Começa a se colocar de pé adorando a Ele.